Eba. Então, vamos lá. Em relação à minha apresentação, né, eu tentei sistematizar aqui, de alguma forma, alguns aspectos principais sobre a minha pesquisa, para tentar trazer assim, um resumo, né, do que eu tenho feito no doutorado. E o título, né, da minha pesquisa, Santidade Impulsionada e Autoridade Episcopal em Obras Hagiográficas do Reino Franco, a comparação dos casos de Radegunda e Monegunda, século VI. Pode passar, Rodrigo, por favor. Nesse primeiro slide, né, eu trouxe alguns aspectos bem gerais. Então, qual tem sido o meu tema de pesquisa, né? Eu tenho me debruçado sobre documentos hagiográficos. Então, são documentos que, de alguma forma, estão associados ou à trajetória de um santo, ou ao fenômeno da santidade de um modo geral, né? Dentro desse conjunto que a gente costuma denominar de hagiográfico, a gente tem uma variedade de documentos muito significativa. Então, a gente pode estar falando de calendários, de atas, de paixões, e, né, uma possibilidade também são as vidas de santo, que é particularmente o tipo de documentação que me interessa dentro desse conjunto mais heterogêneo, né, chamado de hagiográfico. Então, a partir desses documentos, que são chamados de vidas de santo, que procuram tratar, né, de um modo geral, da trajetória de um personagem que teria sido venerado em algum momento, eu tenho me dedicado a analisar duas vidas que foram escritas com o objetivo de registrar a trajetória de duas mulheres consideradas santas naquele momento, no século VI, no Reino dos Francos. Né? Então, esse é o contexto geográfico, ali o espaço, né, principalmente da região da Gália, e o recorte temporal, basicamente, o século VI, momento para o qual são atribuídas essas vidas que teriam sido produzidas por esses agiógrafos. E aí, qual é a relação, né? Porque até chamei atenção um pouco para esse aspecto quando eu estava destacando quais são os meus interesses, né, meus temas de interesse em relação à pesquisa. Por que falar de santidade feminina e episcopado? Né? Qual a relação que se estabelece, então, em relação a esses dois grandes temas, digamos assim? Me preocupa, né, a minha problemática central, ela gira em torno justamente dessa vinculação, né, de dois geógrafos que teriam produzido, essas duas hagiografias, eles foram bispos ali naquele contexto no Reino Franco, né? Então, na verdade, a gente está falando da sistematização de duas trajetórias de mulheres que foram empreendidas pelo episcopado, né? Pelo episcopado local, merovingio, que está atrelado a esse processo, né? A um processo ali de fortalecimento da instituição, da igreja, e de fortalecimento do próprio episcopado, né? Então, inclusive, quando eu for mais lá para frente, vou falar um pouquinho disso, um dos meus eixos de comparação está associado a essa questão, né? A como se estabelece esse vínculo direto, né? Como se dá o estabelecimento de relações sociais entre esses bispos, entre essas santas, como se isso aparece na documentação de alguma forma e como aparece, né? Então, o meu objetivo principal é partir de um método comparativo, eu acabo fazendo esse exercício, né, de comparação de duas trajetórias, já que eu estou, inclusive, no mesmo reino, né, no mesmo reino germânico, e eu precisei fazer também alguns ajustes, né, no percurso. Eu, inicialmente, achei que seria possível trabalhar com uma ideia de história das mulheres, algo um pouco nessa linha, mas a minha qualificação foi um momento muito importante também para determinados recortes, né, serem estabelecidos. Então, foi a partir da minha qualificação que eu fiz esses ajustes e pude, né, ver ali com um pouco mais de clareza que, na verdade, o meu objeto principal é a sistematização desse discurso eclesiástico, né, desse discurso episcopal a respeito da trajetória dessas mulheres. Então, não é, de fato, focar num protagonismo dessas mulheres, né? Ou focar nos aspectos a partir da perspectiva feminina, já que a documentação teria sido produzida por bispos naquele momento. Então, é um outro viés, né? É pensar como o episcopado faz uso dessa documentação
para determinar certos interesses, né, para analisar determinados modelos que estão sendo ali empreendidos, enfim, normatizar determinadas situações que precisam ser incorporadas e tantas outras questões que podem ser levantadas aí a partir de uma documentação dessa tipologia e a partir de todo esse cenário, né, que constitui aí o pano de fundo da minha análise. Então, eu penso, né, a geografia como um documento que pode ser trabalhado a partir de uma variedade de temáticas, né, bem grande, e não somente no aspecto puramente teológico, né, e a minha perspectiva se dá principalmente a partir dessas questões, né, de relações de poder, de fortalecimento da posição de bispo e das diferentes funções que esse episcopado vai ter nesse processo maior, né, de cristianização, desses reinos romanos germânicos principalmente. O estado atual da minha pesquisa é basicamente, né, escrever a tese, porque a minha defesa é o ano que vem, então já fiz a qualificação, já fiz alguns dos ajustes, né, que foram solicitados, e estou nesse momento, né, de análise mais dura, né, mais rígida dessa documentação mesmo, para terminar aí a escrita do material no prazo adequado. Tá? Pode passar, Rodrigo, por favor. E aí passei, né, antes da qualificação, pelas primeiras etapas da pesquisa. Então, a delimitação do objeto, né, sendo a santidade feminina e a vinculação que acontece entre essas questões e a autoridade episcopal. A delimitação também, né, dos objetivos, e aí eu tenho como objetivo geral, basicamente, comparar, né, a trajetória que é delimitada em uma geografia com a trajetória que é delimitada na outra geografia, para, a partir dessa comparação, observar, né, e aí ter objetivos um pouco mais específicos. Então, quais são as semelhanças que são encontradas nesse processo de análise comparativa, quais são as diferenças que são encontradas, o porquê, né, de determinadas semelhanças, o porquê de certas dissemelhanças, e por aí vai. Né? A partir de tudo isso, eu consegui chegar à delimitação de uma hipótese provisória ainda, né, por conta de todo esse processo de análise ainda está sendo realizado, e até vou, um pouquinho mais para frente também, tentar falar um pouquinho disso. Tá? A respeito da teoria e metodologia que eu tenho empregado na minha pesquisa, o aporte teórico, ele está essencialmente vinculado à perspectiva sociológica a partir da contribuição do Pierre Bourdieu, e a metodologia está essencialmente vinculada à história comparada, né? Então, o processo de análise, o método mesmo, ele é feito basicamente em 2 etapas para culminar numa terceira. Então, eu faço a análise de uma geografia primeiro, né? Depois desse resultado, eu faço a análise da outra geografia e depois a contraposição entre essas 2 análises, né? A contraposição entre os resultados encontrados em cada processo para chegar aí ao resultado da comparação, digamos assim, tá? Pode passar, Rodrigo, por favor. E aí, algumas das questões, né, sobre as quais eu tenho pensado, que tem aí influenciado o meu trabalho de pesquisa, tá? Por que esses relatos hagiográficos de vidas femininas, considerando as suas particularidades, foram produzidos no contexto merovingio, né? E segundo, quais as semelhanças e as diferenças entre os 2 relatos hagiográficos? E o terceiro, por que determinados elementos de aproximação e de distanciamento são encontrados, né? Por que esses elementos e não outros, e quais as razões que levam à demarcação, né, dessas semelhanças e dessas diferenças em específico? Pode passar, Rodrigo. E aí, né, essa hipótese ainda provisória, mas que já tem sido aí um suporte para tentar dar conta dessas perguntas, né, desses questionamentos principais que têm embasado o meu trabalho. Em uma análise prévia da documentação, identificamos distintos perfis de santidade femininos propagados nas vidas sistematizadas por Venâncio Fortunato e Gregório de Tours, os 2 documentos com os quais eu tenho trabalhado.
que, segundo a nossa hipótese, estão diretamente associados a diferentes níveis de impulsionamento da santidade das protagonistas, segundo os indícios presentes nas trajetórias de Radegunda e Monegunda. E aí eu vou chegar no que seriam esses níveis de impulsionamento, como isso se dá, se estabelece, né, algum tipo de relação com a santidade das protagonistas, mas só para deixar aqui demarcada aí essa hipótese, tá? Pode passar, Rodrigo, por favor. Alguns conceitos importantes, né, que têm me ajudado na construção dessa hipótese e do trabalho de análise de forma mais geral. Então, eu trabalho com esses conceitos, né, que foram sistematizados pelo Bourdieu. Então, com o conceito de campo e de forma mais específica, campo religioso, então entendendo o campo como um espaço estruturado, né, onde a gente tem uma série de relações objetivas, onde a gente tem personagens que ocupam esse espaço de dominância e personagens que ocupam um espaço de dominados, né, um espaço que se estabelece ali a partir de relações de poder que estão, né, constantemente acontecendo dentro desse campo e entendendo o campo religioso como um desdobramento dessas possibilidades também, né, entendendo o episcopado como ocupantes de posição de dominância e essas mulheres muitas vezes como ocupando posições de dominadas, mas nada de forma estática, né, ou rígida, e sim que essas relações de poder elas estão sempre ali compondo esse espaço e que, de um modo geral, quem tem, né, o domínio do capital, e aí no caso do campo religioso, do capital simbólico, está querendo manter, né, esse domínio, esse monopólio, esse exclusivismo, e quem não tem está querendo ter. Né? Então, basicamente, entendendo essas relações de poder como aspectos que vão marcar de forma muito determinada esse campo religioso naquele contexto, na Idade Média, no século VI. Tá? Entendendo os bispos aí também como porta-vozes autorizados dessa instituição, né? Então a igreja, em muitos momentos, fornecendo capital simbólico que sustenta esses bispos nessa posição, né? Então que oferece os meios necessários para que esses bispos continuem nessa posição de dominância e possam, inclusive, né, criar, gerir, divulgar, distribuir esses bens de salvação que, de alguma forma, ali estão relacionados a essas relações de poder. E entendendo a geografia, né, a produção documental de forma mais geral, e no meu caso de análise mais específico, a documentação geográfica, como uma dessas possibilidades, né, de instrumentos a partir dos quais esses porta-vozes autorizados vão direcionar as suas ações para dar conta, né, desse processo de liderança, de normatização e de outras frentes nas quais eles estão envolvidos. Tá? Pode passar, Rodrigo, por favor. E aí, apresentando um pouquinho da documentação com a qual eu tenho trabalhado. Tá? Uma geografia, né, teria sido dedicada a Radegunda de Poitiers, né, ela teria sido produzida pelo Venâncio Fortunato. Fortunato teria nascido na Península Itálica e migrado para a Gália a partir, né, de um episódio envolvendo uma questão com o túmulo de Martinho de Tours, e lá na Gália ele teria se estabelecido na corte merovingia como escritor, poeta, panegerista ali do reino, e ele deixou uma documentação bem vasta, né, bem diversa. Então, uma série de poemas, de cânticos, né, de textos mesmo, de cartas, e para além desses documentos, ele também tem uma obra geográfica importante, né? Dentre esses personagens que ele teria geografado, a gente tem uma única mulher, que é a Radegunda. Então, ele escreve, né, a Vita Sancti Radegundis a partir de 39 capítulos, então é uma geografia considerada extensa, né? E, para além do tamanho, né, é uma geografia na qual o Fortunato ele sistematiza a trajetória da santa de forma bem detalhada, né? Ele traz aspectos relacionados à sua origem social, à sua vinculação familiar. Ele cita vários nomes, né, de pessoas com as quais a Radegunda teria mantido contato. Então, as ações miraculosas, elas são narradas de forma bastante detalhada, com riqueza mesmo de elementos, né? Não são
aspectos muito genéricos, digamos assim, tá? E a Radegunda, ela tem uma questão especial, digamos assim, que ela teria, né, nascido numa região que vai ser anexada pelos francos, a região da Turíngia, e lá ela teria sido capturada e enviada para a Gália como prisioneira, já para estabelecer matrimônio com um dos monarcas francos, né, Clotário I. Então, a política no Reino Franco, ela segue naquele momento, desde a morte de Clovis, né, um aspecto particular, que é a divisão do reino de acordo com o número de herdeiros, né, que o monarca deixa. Então, com a morte de Clovis, a gente tem essa divisão do reino, e um dos monarcas francos vai ser Clotário, que vai acabar se casando com a Radegunda, e durante toda a geografia, o Fortunato destaca esse aspecto em particular, né? Como a Radegunda, seguindo aí um topos, né, estaria infeliz no matrimônio, porque ela desejava seguir a sua missão, né? A sua missão mais importante, que seria viver a santidade na sua forma mais plena. Até que ela teria conseguido a separação do monarca e fundado seu próprio... Primeiro ela teria fundado uma casa de cuidados, né, um hospital, e depois um próprio mosteiro, né, o Mosteiro de Santa Cruz, que ela estabelece na região de Poitiers, e onde teria abrigado ali por volta de 200 religiosos, segundo o que a gente tem de registro na historiografia. Então, ela tem essa questão muito particular, né? Ela é princesa de nascimento, então ela já era princesa na Turíngia, região onde ela teria nascido, e ela se torna rainha dos francos. Então, mesmo depois, né, que ela se torna ex-rainha, com a separação do Clotário, esse aspecto de pertencimento à realeza vai marcar, em grande medida, a trajetória da Radegunda, tá? Pode passar, por favor, Rodrigo. E aí, apresentando o outro bloco, né? A segunda documentação com a qual eu tenho trabalhado, que é a Vita Monegundis, que trata especificamente da trajetória da Monegunda de Tours, né? Ela é chamada de reclusa nessa obra, a Reclusa de Tours, e essa obra também tem uma particularidade. E a particularidade é que, basicamente, a trajetória da Radegunda está inserida numa coletânea geográfica, né? Então, diferentemente do caso do Fortunato, em que ele, né, teria escrito 6, 7 geografias e dedicado cada uma delas a um personagem, nesse caso, a gente tem o Gregório de Tours sistematizando dentro de uma coletânea, né, a Vita Patrum, dezenas de personagens que vão ser agiografados, né? E dentro desses 20 personagens que são agiografados, a gente só tem um relato dedicado a uma mulher, que é esse também da Monegunda de Tours. E aí um outro parêntese, a escolha, né, desses dois documentos, ela se dá basicamente porque são os dois documentos do século VI que relatam a trajetória de mulheres que têm essa autoria delimitada pela historiografia a bispos do período merovingio, né? Então, tanto que dentro dessa coletânea do Gregório, de 20 narrativas, a gente só tem essa dedicada a uma mulher. E dentro das outras geografias também que o Fortunato escreve, a gente também só tem uma dedicada a uma mulher, que é a da Radegunda. Então, por isso, né, essa escolha. A gente tem outras agiografias francas que foram, né, que privilegiavam a trajetória de mulheres, mas a grande maioria delas é anônima. Ou então, por exemplo, a gente tem uma outra geografia da Radegunda, mas que teria sido escrita por uma companheira de claustro, então não conseguiria estabelecer essa relação entre a produção documental, né, do episcopado e a santidade das mulheres, porque não teria sido escrita por um bispo, tá? E aí alguns aspectos, né, em relação a esse documento acabam se diferenciando do anterior. O primeiro deles, eu acho que eu posso chamar atenção em relação à estrutura, né? A geografia ela é um pouco mais concisa, ela é um pouco menor, e além disso, inclusive os aspectos, né, que são trabalhados, os temas, os detalhes, os episódios que são narrados, eles são menos específicos, né? Eles são mais genéricos.
a gente tem poucas informações específicas sendo divulgadas nessa geografia quando comparada, né? Isso já é uma conclusão que diz respeito a esse processo de análise que eu tenho feito, contrapondo os dois documentos, mas a gente já percebe como um elemento aí de distanciamento. E uma outra questão também diz respeito ao fato de que na trajetória da Monegunda, ela teria relatado na documentação, né, que ela seria casada e tinha 2 filhas, e a partir do momento que essas filhas morrem por conta de uma febre, uma doença, ela enfrenta um luto muito terrível, e a única coisa que faz com que ela saia desse momento, né, de luto, de tristeza, teria sido esse momento de aproximação com a divindade, né, de aproximação aí da fé. Então, é relatado, inclusive, uma dificuldade, né, que o marido teria de aceitar essa conversão, já que a partir daí ela viveria numa cela, deixa o marido viveria numa cela, mas como é um aspecto também de diferenciação, né, em relação diferenciação e aproximação, né, em determinada medida da Radegunda, porque em ambas são relatados o matrimônio, e um caso tendo, né, a referência à maternidade e ao luto em relação aos filhos, e no caso da Radegunda não há a menção a esse aspecto da maternidade, por exemplo. Tá? Pode passar, por favor, Rodrigo. Aqui eu trouxe um mapa, né, que ficou bem pequenininho, mas nesse quadradinho verde a gente tem a região de Tours, que é a região de produção da vida da Monegunda, onde teria vivido o Gregório, e no quadradinho de baixo, esse quadradinho amarelo, na Aquitânia, é onde teria sido produzida a geografia da Radegunda, né, pelo Fortunato. Sobre o Fortunato, eu já falei um pouco, né, ele é advindo da Península Itálica e se estabelece na corte merovingia, principalmente a partir do apoio que ele recebe do Sigeberto I, um desses filhos do Clotário, a gente já está falando, né, da geração dos netos de Clovis, e ele acaba se tornando, depois que a Radegunda funda esse mosteiro, uma espécie de administrador da casa monástica, né, de ecônomo. E no fim da sua vida, ele ainda se torna bispo de Poitiers. Então, ele escreve a geografia já como ocupante do episcopado dessa região. Tá? Há registros na historiografia, né, a partir de documentos, de que ele teria sido um amigo pessoal da Radegunda, então tem uma série de textos que ele teria dedicado a ela, cartas que eles teriam trocado, enfim, poemas, né, que ele teria escrito dedicados tanto à Radegunda quanto à abadesa do Mosteiro de Santa Cruz. Então, há aí alguns indícios que corroboram essa perspectiva de amizade, né, de algum tipo de relação ali afetiva existente entre os dois, tá? No caso do Gregório, a gente está falando de um dos bispos mais famosos, né, do Reino dos Francos. Então, a trajetória do Gregório ela é um pouco mais vinculada, né, à história local mesmo. Então, ele seria pertencente, né, a uma família de já tradição, tanto na ocupação de cargos senatoriais, né, na época romana, quanto no momento seguinte, já de tradicionais personagens ali dentro da hierarquia eclesiástica. E o Gregório segue essa trajetória um tanto esperada para ele. Né? Ele ocupa aqueles diversos cargos ali dentro da hierarquia eclesiástica até chegar ao cargo de bispo, né? Ocupando ali a sede episcopal de Tours. E ele vai deixar uma documentação também muito vasta, né? No que tange inclusive a diversidade de materiais. Então, ele tem livros, né, dedicados aos confessores, livros dedicados aos mártires, coletâneas de milagres, cartas, a própria História Francorum, né, que tem o objetivo ali de sistematizar mesmo a história do reino. Então, a gente está falando de 2 bispos, né, 2 personagens ali de destaque na igreja merovingia naquele momento, e de autores que se dedicaram mesmo a registrar de alguma forma o seu entorno, né? Inclusive em relação à trajetória dessas mulheres. Tá? Pode passar, por favor. E aí, em relação aos hagiógrafos, né, Fortunato e Gregório, e as hagiografias, o que eu tenho percebido para trazer, né, como algumas das considerações? A gente tem uma distinção em relação ao perfil geográfico,
né, em relação ao perfil de santa que é relatado em um caso e no outro. Então, a gente tem mais elementos, eu diria, de distanciamento do que de aproximação, tá? São perfis mesmo diferentes de santos que estão sendo ali construídos em cada um desses documentos. Além disso, a gente também tem estilos diferentes em relação à autoria, tá? Enquanto o Fortunato, ele é um homem que a gente observa em muitos textos, inclusive sendo chamado de um homem das letras, né? Que se utiliza de um latim clássico. A gente tem o Gregório num outro estilo, né? Que é um estilo mais rústico, como é nomeado ali na documentação. Então, a gente tem mesmo toda essa questão do estilo do autor que também tem que ser levado em conta em relação às diferenciações, tá? Em relação, né, ao recorte espacial, a gente está falando de regiões próximas no Reino Franco, né? Tours e Poitiers vão ser regiões que estão bem próximas ali geograficamente, como a gente conseguiu ver um pouquinho ali no mapa, e isso também corrobora o último aspecto que está sendo destacado aí, né? Que é um aspecto de proximidade entre os autores. Então, além de serem de regiões próximas e do Fortunato muito provavelmente ter tido um vínculo especial com a Radegunda, a gente também tem essa proximidade entre os autores, né? O Fortunato, por exemplo, ele escreve num determinado momento um panegírico em homenagem ao Gregório, né? Com o objetivo de destacar as benfeitorias feitas pelo Gregório a partir de um momento que ele se envolve num episódio com um dos monarcas francos e a esposa desse monarca, e aí precisa ir a julgamento. Então, é o Fortunato que vai elaborar esse texto, né, em relação aí à defesa do Gregório. Esse vínculo mesmo, de alguma forma, ali documentado para gente poder fazer, né, utilizar também desse aspecto quando está comparando os dois documentos e o contexto em si, né, em que ambos teriam vivido e escrito as suas obras. Tá? Pode passar, Rodrigo. Em relação, né, aos aspectos de análise, o que eu tenho privilegiado, o que eu tenho observado? Né? Eu tenho dividido a minha análise em dois grandes eixos de comparação. Então, por um lado, eu tenho observado, né, a santidade feminina, e aí dentro de santidade feminina eu tenho identificado virtudes, milagres e atributos pessoais como aspectos que vão marcar de forma particular essa santidade feminina. E um outro eixo grande, né, de comparação é o eixo que eu denominei de relações sociais. Então, relações sociais que se estabelecem entre religiosas, então eu posso estar falando entre a geografada e o agiógrafo, ou entre a geografada e um outro bispo, entre a geografada e algum monge, alguma monja, né, algum episódio que traga referência a esse tipo de personagem, ou também relações sociais entre não religiosos, né, ou entre a geografada e pessoas que não integram ali a hierarquia eclesiástica, tá? Personagens de destaque, por exemplo, da realeza, né, ou outros membros ali da sociedade de um modo geral e não necessariamente vinculados à igreja, tá? E aí, dentro desse processo, né, de análise, quando eu comecei a observar como estavam sendo construídos esses eixos de comparação e a documentação, né, na documentação com a qual eu tenho trabalhado, eu comecei a desenvolver uma ideia, né, para tentar dar conta aí, junto com a minha hipótese, das minhas respostas diante da problemática central da minha pesquisa. E essa ideia eu chamei de santidade impulsionada, né? O que é essa santidade impulsionada? Basicamente observar essa categoria se vinculando à interpretação desse fenômeno, né, da santidade, como um recurso que era utilizado por esses agiógrafos, de modo que, por um lado, essa santidade ela impulsionasse essas mulheres cujas trajetórias estavam sendo abordadas nesses escritos, né, cujas vidas estavam sendo ali sistematizadas nesses documentos, já que a condição de santa era, sim, uma condição importante, né, de destaque dentro daquela dinâmica cristã, naquela conjuntura, mas que, por outro, esse fenômeno da santidade, ele também servia
como um elemento de impulsionamento para os próprios agiógrafos, para os próprios autores das vidas, né? Uma vez que essas mulheres santas, de um modo geral, né, via de regra, elas pertenciam a famílias nobres ou ainda à realeza, como é o caso da Radegunda, né, desfrutando de uma condição social privilegiada e, de um modo geral, rodeadas, né, por figuras de prestígio, né, desfrutando de privilégios mesmo na prática. Então, o que eu consigo concluir disso? Né? Observando o caso dessas duas santas na Gália, ali no período merovingio no século VI, a partir dos indícios que eu encontrei de análise, a gente observa sendo retratadas, né, nas vidas de santo, essas santas como agentes que pertencem ao campo religioso e que, de alguma forma, estão buscando concorrer, né, a posições de poder e prestígio, disputando capital simbólico naquela dinâmica, e isso acontece, muitas vezes, a partir do modo como esses agiógrafos vão empregar determinados recursos, determinado apoio a partir de figuras de autoridade, né, que atuam como elementos de impulsionamento dessa santidade, né, da santidade dessas mulheres. Então, no meu caso particular de análise, né, eu tenho notado que tanto em uma trajetória quanto na trajetória da outra agiografada, tem esses aspectos que ratificam, né, a noção de uma santidade, de uma ação impulsionada, né, que sustenta esse posicionamento dessas agiografadas como santas. Então, a própria produção desses relatos também funciona como um recurso que impulsiona esses bispos que são autores das narrativas. É um processo mesmo de via de mão dupla, né? Esses bispos, eles impulsionam essas mulheres a partir da sistematização das suas trajetórias e eles também são impulsionados na medida em que eles fazem, que eles produzem esse discurso, né? Então, o Fortunato e o Gregório, ao mesmo tempo que impulsionam, também são impulsionados, embora, é claro, esse impulsionamento ocorra em níveis e de maneiras distintas, né? E não sempre da mesma forma, tá? Pode passar, por favor. E aí, algumas considerações parciais, né? Os agiógrafos, então, essencialmente, no meu caso, Fortunato e Gregório, são personagens, figuras preponderantes, né, nesse processo de fortalecimento da igreja na Gália, um processo mais geral, mas particularmente também nesse processo de produção documental variada e de produção no que tange a documentação tipicamente hagiográfica, tá? Na construção de modelos ali de santos segundo a normativa da igreja. E, por um outro lado, a gente tem as agiografadas, né, que consegui observar até agora aspectos que marcam certa confluência, em grande medida pelo lugar que compartilham, né, que faz parte desse processo de cristianização mais geral empreendido pela igreja, e, por outro lado, especificidades, né, que vão estar vinculadas essencialmente a esses níveis de impulsionamento que vão ser distintos, tá? Pode passar, por favor, Rodrigo. Aqui são algumas referências, principalmente referências em relação à documentação que eu tenho utilizado, e aí se alguém tiver algum interesse, quiser mandar e-mail para a gente trocar um pouco, né, trocar texto, documentação, vai ser um prazer, viu? Obrigada pelo convite, obrigada pelo espaço mais uma vez, e é isso.